Sejam todos bem-vindos a mais um Limite Cast. Olha nós aqui de novo, tava com saudade dos nossos episódios. Hoje estamos no 26º episódio com uma convidada muito especial. Como vocês já sabem, aqui no nosso podcast compartilhamos a história de pessoas comuns que venceram seus limites e estão se destacando em alguma área da vida, e com a nossa convidada hoje não é diferente, certo? Mas, pessoal, como vocês já sabem, antes da gente falar o nome da nossa convidada, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores. Deixa eu pegar a minha colinha aqui, certo? Como vocês já sabem, a Flashnet é um dos nossos patrocinadores aqui do Limite Cast. A Flashnet é um provedor de internet que fornece internet tanto para residências como para empresas. Existem empresas aqui em Juazeiro rodando a internet 100% da Flashnet, uma internet com qualidade, profissionais especializados na área. Eles ficam localizados ali no bairro Itaberaba, certo? A instalação é 100% gratuita, internet fibra óptica. Então, você que ainda não segue a Flashnet, pesquisa aí no Instagram, Flashnet Juá, ou então no nosso perfil aí tem destaques, tem publicações marcando a Flashnet, e siga eles, certo? Sua internet está dando trabalho. Se você não está suportando mais essa internet ruim, então procura a Flashnet que eles vão resolver, eles têm a solução para o seu problema. O nosso próximo patrocinador é o Shop do celular do nosso amigo Iago do iPhone. Meu amigo Iago, um grande abraço. O Shop do celular é uma loja especializada também na área de celulares aqui no Vale do São Francisco, certo? E outra, o Shop do celular eles não atende somente em Juazeiro. O Shop do celular eles fazem entrega para todo o Brasil. Então você que chegou aqui no YouTube ou no Instagram e mora em outro lugar que não seja em Juazeiro, chama o Shop do celular que eles têm celulares, tanto toda a linha de iPhone, como celulares como Xiaomi e diversas outras marcas, beleza? E você que mora aqui na região, se o seu celular está quebrado, está precisando de uma assistência técnica de qualidade, chama o Shop do celular e uma equipe muito top, os caras responsáveis e muito profissionais, com certeza irão solucionar o seu problema. Então, chama no Shop do celular, compre o seu iPhone. Outra coisa, pessoal, do Shop do celular, se você tem um iPhone usado e deseja trocar ele em um celular novo, sair da loja já com um iPhone novo, eles também aceitam o seu celular como entrada. Essa oferta aí no Shop do celular é imperdível. Então, troca o seu celular usado num celular novo e já entra o final do ano aí, que já estamos nos aproximando, com o celular novo. Saia de lá com o celular lacrado, beleza? Tendo dado os nossos recados, vamos para a nossa convidada de hoje. Ela que é pregadora, palestrante, psicóloga, formada em teologia e ainda mais, idealizadora do evento Meninas que Oram. Receba com carinho em nosso podcast Ítila Graciele. Seja bem-vindo, Ítila. Obrigada, André, a todos que estão acompanhando o Limite Podcast. É um prazer estar aqui com vocês. A honra é minha e quando eu recebi o convite eu fiquei muito lisonjeada. Já acompanhei alguns episódios e estar aqui para mim é muito honroso. Tenho só que agradecer pelo convite e espero de alguma forma poder somar, compartilhar coisas que edifiquem com vocês. Com certeza. Vai ser muito bom o episódio de hoje. E antes da gente abordar o tema do nosso episódio de hoje, eu gostaria de pedir a Ítila que ela se apresentasse para vocês que ainda não conhecem. Quem é a Ítila? Então, quem é a Ítila? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores o quanto é difícil a gente se definir, mas eu defino a Ítila da seguinte forma: alguém que ama ao Senhor incondicionalmente, que acreditou na promessa, porque eu só tinha uma promessa, e estou desfrutando tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Filha, amada,
e me defino dessa forma. Glória a Deus. Ítila é casada, ainda não tem filhos, né? Mas é casada, o esposo dela não deu para estar com a gente hoje, mas em breve, quem sabe, a gente pode até trazer ele aqui também. E Ítila, você sempre morou em Juazeiro, como foi a sua infância? Nos conte um pouco aí. Moro em Juazeiro fazem 6 anos. Em janeiro de 2025, completamos 7 anos que eu estou morando aqui em Juazeiro. Sempre morei em Capim Grosso e me mudei para Juazeiro por conta do casamento. Casei e Maestro me trouxe para cá. A minha infância eu defino como uma infância tranquila. Nasci em um lar cristão, um lar muito simples, um lar humilde, mas cercado de muito amor, muitos desafios. Era um pouco elétrica, hiperativa, mas foi um. Sim, eu sempre gostei de estudar. Não sei se eu tirava sempre 10. Era agitada, conversava muito. Lembro-me, eu sempre gostei de conversar. Lembro-me que sempre que os meus pais iam na escola, as reclamações eram as mesmas. Olha, a Itla é até inteligente, mas ela conversa demais. E eu tenho. A minha primeira professora, ela disse que eu queria conversar, cantar, pregar para os colegas da sala. Então a minha infância foi uma infância tranquila, graças. Graças a Deus, né, Ítila? Porque a gente sabe, tem muitas pessoas que têm história na infância que não é tão boa, né? E é até difícil a gente ver uma pessoa que conta que a infância foi tranquila, não teve tantos problemas, mas também é motivacional para os pais e quem quer ser pai. Eu creio que essa mesma tranquilidade que você teve na infância, você vai querer passar para os seus filhos também, né? Sim. Infelizmente, como você falou, nem todo mundo veio de uma família, né? Como a gente chama, uma família estruturada, ou não gosto muito desse termo, mas uma família funcional. Sim. Mas, graças a Deus, né? Eu tive essa bênção de nascer em um lar cristão, uma família que me cercou de valores, princípio, amor. Apesar do nosso contexto simples, dos poucos recursos, graças a Deus, é um ambiente de paz. Graças a Deus. E qual era o seu sonho profissional na infância? Meu sonho profissional na infância, eu falava que eu queria ser professora. Eu lembro-me que eu gostava muito de história e eu dizia que eu queria ser professora, eu queria ensinar. Então, sempre que eu ia brincar, eu me lembro que eu sempre tomava a frente ali, ensinando, colocava os meus brinquedos e eu dizia que eu queria ser professora. Aí dá certo. Rapaz, que reviravolta, né? De professora, pregadora. Mas pregadora também você sempre teve, sempre foi desarnou, né? Para essa área da pregação. Não? Sério? Muito pelo contrário. Como eu falei, eu era uma criança imperativa, só que eu fui crescendo e nesse âmbito de público eu fui me tornando tímida. Eu acredito que isso seja muito comum na adolescência, né? Sim. Essa questão de você olhar para o público e tal. E assim, eu nasci em um lar assembleiano, então acredito que você já tenha percebido isso, né? A gente acaba aprendendo, né? Você canta nos grupos, você participa, então você acaba aprendendo algumas coisas. A minha mãe, ela disse que com 2 anos eu cantei na igreja, foi a minha primeira oportunidade. Porém, pregar nunca passou na minha cabeça. Por quê? Eu li o Salmo 23 agora, nos cultos domésticos, né, que a gente tinha. E aí, às vezes, meu pai dizia, fale alguma coisa. Eu acabava de ler, eu não sabia dizer absolutamente nada. E eu era muito tímida. Então, assim, eu não acreditava nunca na minha vida. O meu pai, ele conta que, por vezes, Deus usou a minha avó e outras pessoas falando acerca dessa promessa. Agora, eu, Ítila, eu não acreditava. Inicialmente, quando eu ouvia algo nesse aspecto, eu não acreditava, porque eu dizia, como eu sou tão tímida? Eu olho para o povo e eu fico tensa, eu termino de ler o Salmo 23 e eu não entendo absolutamente nada, então não era dessa forma.
Então, a psicologia ela surgiu na minha vida dentro do ministério, né? Foi algo que me despertou a partir do ministério. Eu sempre tive muita vontade de cursar uma faculdade. Eu concluí o ensino médio, se não me engano, com 17 anos. Eu morava em Capim Grosso e eu tinha muita vontade de cursar uma faculdade. Porém, na época, né, isso há alguns anos atrás, Capim Grosso não tinha. Eu lembro que Capim Grosso tinha apenas uma faculdade, com uns 2, 3 cursos, e além de não ter, né, tantos, de ser uma faculdade apenas com 3 cursos, eu não tinha condições, tanto de custear uma faculdade ou de me mudar. Até porque, assim, a realidade. Pequeno lá? Hoje Assim como eu. Juazeiro? Não, não é menor. Muito menor que Juazeiro. Eu acredito, eu não lembro, mas eu acho que Capim Grosso hoje esteja em torno de uns 25 a 30 mil habitantes. Os telespectadores aí de Capim Grosso, se eu estiver errada, me perdoem. Mas, assim, na época eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 34, então a minha realidade era muito diferente em vários aspectos. Então, quem morava no interior, como Capim Grosso, na maioria das vezes precisava ir para Salvador, Feira de Santana, ou Jacobina, e até outros lugares para cursar uma faculdade. Eu não tinha condições, né? Eu tinha 17 anos, então, além de ser menor de idade, eu não tinha condições financeiras para me manter em uma outra cidade e nem os meus pais. Então, assim, eu aposentei esse sonho, até porque quando eu concluí o ensino médio eu já trabalhava, então eu aposentei esse sonho, coloquei na gaveta, eu achava que aquilo era algo da minha mente, que Deus não tinha aquilo para mim. Eu achava que Deus não tinha aquilo para mim. Depois eu entendi que não, Deus não tinha aquilo para mim no momento. E continuei trabalhando. E eu já ministrava. Eu trabalhava comércio. Trabalhei como secretária, trabalhei em área de recepção, sistema e outras coisas, né? Enfim, sempre no comércio. E já ministrava. E quando eu vim morar em Juazeiro, eu lembro-me que no início de 2018 eu estava em casa tomando café e fiquei me perguntando, Deus, o que o Senhor tem para mim nessa cidade? Claro, eu vim para cá por causa do casamento, eu construí uma família, e isso é uma grande bênção, é o principal da minha vida. Só que assim, na vida a gente não só tem isso, né? A gente precisa desenvolver em outras coisas, trabalhar, enfim. E aí foi quando veio muito forte a minha mente, e aqui eu acredito que foi o Senhor. Eu estava tomando café sozinha e até para que algumas pessoas, né, que não entendem desse contexto da espiritualidade, do contexto cristão, vocês entendam. A sensação era como se alguém estivesse tomando café comigo. E eu lembro que eu ouvi, você não sonhava com a faculdade? Hoje você está em uma cidade que se você quiser cursar uma faculdade de manhã, à tarde ou à noite, você pode. Porque Juazeiro e Petrolina existe uma gama de faculdades, né, que disponibilizam esses horários. E aí quando eu ouvi aquilo, eu parei, eu disse, faz muito sentido. Eu disse, se não puder em Petrolina, eu passo, se não puder em Juazeiro, eu passo a ponte a Petrolina. Eu disse, vou conversar com meu esposo, se ele me apoiar, até porque eu não me lembro, né, eu lembro que eu já havia comentado com ele que eu havia pensado numa faculdade, mas eu não falei com ele que aquilo estava vivo. E aí eu me lembro que quando ele chegou eu comentei que eu queria, que eu havia pensado numa faculdade. E ele me apoiou completamente. Ele disse: você está no lugar da oportunidade. Se você quiser fazer uma faculdade pela manhã e precisar, por exemplo, na sexta-feira viajar à noite para atender a agenda, ou até mesmo ministrar à noite, você pode. E ele eu me animei. E aí foi quando eu fui me perguntar: o que é que eu vou fazer? Porque eu sempre tive certeza de uma coisa: eu não gosto de trabalhar com sistema. Gente, quem trabalha, vocês são excelentes, mas eu não tenho habilidade. Eu já trabalhei, então, o Word, Excel, planilha, não sei mais o que, não. Eu gosto de gente. Eu já trabalhei nesse local, então eu tinha convicção. Eu gosto de gente, eu não gosto de papel, eu não gosto de sistema, eu gosto de gente. Eu venho de uma família que trabalha na área da saúde. Então, a segunda coisa que eu tinha em mente, eu não quero trabalhar nada de sangue, corte, nada. Eu não quero. E aí eu admirava o direito e a psicologia.
E aí eu fiquei, direito ou psicologia? Eu fui orar, pedi ao Senhor que inclinasse o meu coração, porque assim, eu não queria entrar numa faculdade e a faculdade sufocar a minha chamada, ou me perder nisso. Eu queria algo que viesse agregar. E aí foi quando eu estava orando e o Senhor acendeu o meu coração para a psicologia. E aí eu fui analisar, né? Eu já ministrava constantemente para mulheres. Faz total sentido, né? Ouvia muitas mulheres trabalhando com cura. E eu disse, faz total sentido. E aí foi quando eu fui pesquisar e inclinei para a psicologia. A área que eu escolhi, como você falou, a psicologia, o campo de atuação dela é muito vasto. Você pode atuar escolas, trânsito, hospital, organizacional, a psicologia jurídica. É uma gama muito. Isso que corta, né? Que foi isso que eu me impressionei, porque eu disse, eu não sabia disso. Porque quem vê assim o nome psicologia pensa que é só uma coisa só. Não, não, não. O campo de atuação da psicologia é muito grande, né? E tem muitas outras áreas e outros segmentos, né? Tem a psicologia esportiva, outros segmentos que estão se despertando para isso. Embora eu acho que principalmente no Brasil, isso ainda é muito limitado de você entender que é necessário, em alguns locais, a atuação do psicólogo. Eu escolhi a atuação clínica, né? Que é esse contato clínico, o atendimento clínico, que desde o início sempre me chamou a atenção. Me interessei muito também no campo da faculdade, pela psicologia social, que é esse trabalho, né? Fora da clínica, CAPS, CREA, estar nesses ambientes, também é uma área que eu me apaixonei muito, mas hoje eu atuo como psicóloga clínica, a minha abordagem, que a psicologia, além de ter esses vários campos de atuação, nós temos as abordagens. Hoje, a abordagem mais conhecida, né, é a psicanálise, né? Até porque muita gente conhece Freud lá de muito tempo. Mas a abordagem que eu me identifiquei foi a TCC, que também é muito conhecida, que é a terapia cognitiva comportamental. Nós estamos aí. Eu concluí em 2023, isso nós estamos em 2024. Então tem uns 8 meses, né? Estou engatinhando, mas estou muito realizada. Mas durante o período que a pessoa está fazendo a faculdade, eu creio que você já é quase um profissional da área ali, né? Porque você é todo dia focado, estudando, né? E principalmente você, como tem um ministério, aí chega uma pessoa para conversar, você já estudando sobre o assunto, aí já pode aconselhar com mais clareza. Assim, é um muito desafiador, né? Nós estudamos o quê? 5 anos, são 10 semestres. A parte prática, e eu tive o período da faculdade na pandemia. Então, isso, até pelo período, me tirou algumas coisas, por conta das leis, enfim, tudo que nós passamos naquele período. Mas eu acredito que a partir do quarto ou foi do quinto semestre, a gente já começou a ir para a parte prática. Eu lembro que eu fui fazer o estágio escolar. Você vai tendo um conhecimento, né? E aí, a partir do oitavo semestre, eu já estava estagiando na clínica, atendimento clínico, na clínica escola. Claro, né? Você ouvir pessoas, escutar pessoas já fazia parte da minha rotina. Porém, assim, uma coisa é você escutar, e eu sempre tive isso em mente, né? Pelo Ministério, do quão era importante você escutar e acolher, porque às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. E quando eu fui para o campo da faculdade, eu aprendi, né, na prática e aguçou isso muito mais. Hoje, por exemplo, eu passo na rua e eu vejo, né, alguém que está em condição de rua, meu olhar para essa pessoa hoje é diferente. Sim. Claro, eu não sei quem está ali, né? A gente às vezes acaba ficando assustado. Só que hoje eu olho para uma pessoa dessa e assim, o que é que vem na minha mente inicialmente? Ali tem uma história. Algo aconteceu para ela estar ali. Então, assim, às vezes, se eu ficava receosa, hoje, se eu puder escutar, eu escuto. Gente, não é que eu queira sair escutando todo mundo, analisando todo mundo, não é isso. Eu falo nesse sentido, de você acolher, ouvir alguém. E eu lembro-me e eu converso um pouco. Não, eu estava em Foz do Iguaçu, eu fui ministrar em Foz do Iguaçu, e nós fomos jantar após o culto. E quando terminou, veio um senhor me vender uma flor, e era uma flor natural.
Eu disse para ele, moço, eu não quero essa flor. Eu disse, eu não vou comprar a flor porque eu não moro aqui. Aí ele começou a perguntar onde eu morava. Eu disse, eu moro na Bahia. Mas você pode levar, não vai acontecer nada. Se eu vou de avião, eu não posso levar no avião. E, enfim, né, era muito grande, madeira e tal. E pelo menos comigo, das vezes que eu já fui em Foz, a questão da fiscalização, e lá tem acho que a questão aduaneira, enfim, não sei muito bem os nomes agora. Mas até a minha garrafinha de água eu passava por inspeção. Então eu já tenho aquele. Isso. Aí eu fiquei conversando com ele, né? Quando terminou, eu disse assim: ó, eu não vou comprar a flor, mas eu vou lhe dar aqui um. Ele fez: não, eu não quero. Você já me deu a coisa mais valiosa, que foi a sua atenção. Ele disse: porque dificilmente alguém para me escutar. Então, assim, aquilo me marcou muito. Então, eu já tinha essa vivência, né, pelo Ministério, mas depois na psicologia isso aguçou muito mais. Então, hoje eu tenho um olhar mais sensível quanto a isso. De verdade. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou durante esse período de faculdade? Olha, minha maior dificuldade meu primeiro desafio começou no início, porque eu concluí o ensino médio com 17 anos. Eu concluí em uma escola pública. Eu não estou dizendo que quem vem de uma escola pública não possa chegar nesse lugar. Não estou desmerecendo o ensino de uma escola pública. Mas eu me lembro que os 2 últimos anos, as matérias, né, que são matérias de base, matemática e português, eu tive dificuldades. Por quê? Foram uma série de greves. Enfim, né, quem é dessa época deve lembrar, uma série de greves. E professores, era uma escola estadual, então tinha muito aquela questão de processos, de licença, enfim. Então, assim, essas 2 matérias, que são as principais matérias, foram empurradas com a barriga. Então, tipo assim, chegou no final do ano, a gente fez lá uma prova, uma nota, e aquilo ali definia quem seria aprovado. Então, assim, os 2 últimos anos para quem vai fazer o Enem é muito importante. E eu lembro que eu fiz o Enem no meu último ano de formação. Acho que um ano seguinte eu ainda fiz o Enem e depois nunca mais. Então, assim, eu tinha mais de 10 anos que eu não. Era mais ou menos isso. Eu tinha mais de 10 anos que eu tinha feito um Enem. Então, assim, as coisas vão se atualizando, né? Mesmo. Vestibular, métodos avaliativos. E aí eu lembro que eu fiz a minha inscrição e chegou o dia do vestibular. Chegou o dia do vestibular, André, me deu um pavor tão grande. Eu disse, eu não vou, eu estou totalmente desatualizada, eu não estava estudando, eu não sei quais são os assuntos no sentido de redação e tal. E eu disse, eu não vou passar, eu nem sei mais hoje como é que está funcionando essa dinâmica. E chegou a data e eu não fui. Eu fiquei com medo, não fui. Porque assim, eu achei que, eu disse, 10 anos, eu disse, eu nem sei mais o que é isso. E assim, eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, tinha algumas palavras que eu ficava meio que, oi, o que é isso? Porque, tipo, a gente não ouvia na escola, né, no ensino médio, e fazia 10 anos. Então, assim, até muitas palavras que as pessoas falavam há 10 anos atrás, hoje você é considerado, acho que a geração cringe, mais ou menos assim. E aí eu lembro que eu recebi uma mensagem me falando de uma segunda data, uma segunda chance para eu fazer o vestibular. E aí eu fiquei, eu disse, vou, não vou, vou, não vou. E aí tá eu lá no meu canto tomando café de novo, eu e Jesus. Aí eu comecei a pensar. Eu disse, olha, se eu não passar, vai ser experiência. Pelo menos eu já vou saber como que está sendo essa dinâmica agora. E aí eu disse, o maior desafio da minha vida é enfrentar um público, ministrar a palavra, embora eu sei que a graça vem do Senhor. Eu disse, eu viajo, enfrento os riscos de estrada, eu tô com medo de ir em Petrolina fazer um vestibular. E aí eu fui, com a cara e a coragem. Fiz o vestibular, fui aprovada e comecei. Então, assim, a minha segunda dificuldade foi eu me senti desatualizada. Porque eu estava chegando em uma turma de muita gente de 18 anos. E o pessoal já sai da escola, já vai direto para a faculdade, né? Por exemplo, a minha criação, né? Até porque os meus pais não tiveram isso. Os meus pais concluíram o ensino médio quando eu já era adolescente. Eu lembro que a minha mãe, ela fez o que a gente chama de supletivo, né? Então, isso. Então, assim,
Eu não vivia sendo preparada. Olha, estude para uma faculdade. Os meus pais, no meu caso, ter o ensino médio já era uma vitória. Não era o suficiente, mas já era uma vitória comparando a vida que os meus pais tiveram. Sim. Até porque os meus pais vieram de um contexto de zona rural, foram morar na cidade, tiveram que interromper os estudos. Então, eu peguei uma galera que já vem treinada para isso, para a faculdade. Então, eu me sentia meio desatualizada. Então, eu fui procurando, né? Eu me sentia, gente, nós somos da terceira idade. E tinha pessoas mais velhas do que eu. Então, eu fui tentando me adaptar. Sim, tinha pessoas mais velhas. Então, eu fui procurando, né, meu público para eu me encaixar. E depois a conciliar agenda, rotina, porque a minha faculdade era presencial. Meu primeiro semestre era de segunda a sexta. No segundo semestre que eu dispensei uma disciplina para ter as segundas-feiras livres. E aí depois mas esse foi um dos maiores desafios, conciliar. Tinha dias que eu dava, enfim, eu chorava, eu não vou dar conta, e o que é que eu faço? E aí meu marido respira, e eu, Jesus, vem cá. E depois a pandemia. Para mim foi assim, se eu tinha alguma dúvida que a porta da psicologia foi o Senhor que abriu e que era uma ferramenta que Deus me deu para somar na minha chamada e como propósito de vida, as minhas certezas vieram na pandemia. Por quê? Meu marido, ele é empreendedor. Então, ele é dono de campos de futebol, que era considerado entretenimento, ou seja, local de público. Então, na área de atuação do meu marido, foram uma das últimas coisas a serem liberadas aqui em Juazeiro. O que era que eu fazia, né? Que eu faço, mas no momento eu ministrava, eu viajava. Eu lembro-me que quando veio a pandemia, eu pensei, é 15 dias. Porque o que as pessoas diziam, pelo menos nós ouvimos aqui, inicialmente, é uma doença que atinge mais lugares frios. Sim. Eu disse, acho a gente nesse calor tenebroso aqui de Juazeiro, é 15 dias e pronto. E eu tenho uma cunhada que ela é médica, e ela disse para mim, até no intuito de eu me preparar, ela disse, olha, você pode se preparar para você ficar uns 7 a 8 meses dentro de casa. Na época, ela atuava em Salvador, então, assim, ela já estava por dentro do cenário de Salvador. Eu disse, não, menina, oxe, que isso aí não dura uns 2 meses. Porque todo mundo dizia 15 dias, 15 dias. Ela disse, não. Ela disse, eu tenho certeza que isso vai para o final do ano. Então, assim, para eu resumir nesse quesito, financeiramente, tanto eu quanto meu esposo, muita. Então, assim, nossa vida mudou, deu um giro de 600 graus. E, assim, a minha faculdade era particular. Eu disse, e agora? Lembro-me que meu esposo me chamou e disse, olha, nós vamos priorizar o necessário. Vamos manter o equilíbrio, né? Até porque pandemia mudou a vida de todo mundo. Manter o equilíbrio, manter a calma, enfim, né? A questão de convivência, os dois dentro de casa, uma rotina mudada. E vamos priorizar o que é necessário. O que é, gente, necessário? Principalmente no quesito pandemia. É a comida. Comida, saúde e água, energia, o que der. Então, assim, na minha mente eu já estava me preparando para isso. As outras coisas eram outras coisas. E aí, nem um mês eu fiquei sem cursar por conta disso. Lembro-me que teve um semestre que eu precisei parcelar em 12, 13 vezes, né? Mas parcelamos. E teve um semestre que eu não tinha o dinheiro da matrícula. Então, assim, as formas de negociações, a faculdade tentava negociar para que a gente continuasse estudando, só que o que era a prioridade, o aluno precisava pagar pelo menos a matrícula para você continuar estudando e negociar. E eu lembro que eu estava sentada no canto do sofá e eu disse assim, eu vou trancar minha faculdade. Eu pensei, eu não verbalizei com meu marido, ele já sabia da minha ansiedade. Eu disse, eu vou trancar a faculdade, porque faculdade não é prioridade, não é o essencial, não é o básico. Foi disso que eu pensei. Eu disse, graças a Deus não tem faltado comida, nós estamos com saúde, eu passei pelo Covid e estou viva. Eu disse, faculdade, depois que passar isso, eu sei lá como vai ser o mundo, eu fiz, Deus pode me dar a oportunidade de fazer, mas eu vou trancar, porque eu não tenho condições. Eu disse, eu só vou sujar meu nome
e amontoar dívidas. André, na mesma hora, não foi questão de 10 minutos. Eu pensei, uma amiga mandou uma mensagem para mim. Quando eu abri, era um comprovante nem era Pix, era um TED, acho que é quando você faz uma transferência de um banco para outro. Ela disse, amiga, está aí o valor da sua faculdade. Detalhe, ela não mora em Juazeiro, ela mora em uma outra cidade. Eu não estava falando com ela, eu só pensei. Ela disse, está aqui o dinheiro da sua faculdade, você não vai parar a sua faculdade. E aí eu lembro-me que eu tinha ido para São Paulo, né, e eu ficava nesse conflito, porque assim, tipo, esse mês eu paguei, mas e o próximo mês? E meu marido dizia, minha filha, enquanto a faculdade estiver oferecendo essa forma de negociação leve, terminar a gente vê o que faz. Por enquanto, vamos agradecer por estar vivo. Então, eu trabalhava muito a minha mente nisso. E aí eu lembro-me que eu fui para São Paulo, eu estava ministrando, né? E eu nesse conflito, eu disse, era quando estava voltando, então assim, tudo muito apertado. Meu Deus, que tempo difícil. E eu lembro-me que eu estava ministrando numa das nossas igrejas no Belém. Então, você sabe o quanto, né, essa questão sistemática. E Deus toma um profeta e ele sobe no púlpito. E eu achei que alguém não iria permitir. E ele veio no púlpito. Eu estava, enfim, num momento da ministração, aquela glória e tal. E ele disse assim, fui eu, e eu não tinha falado. E eu acho que eu nem tinha nada nas minhas redes sociais ainda. Até porque a pandemia iniciou, eu acho que eu estava no quarto, era quinto semestre. A porta da psicologia foi eu que abri para você. É parte do teu ministério para você ajudar o meu povo. E eu que te dei a visão, vou dar a provisão até o fim. Então, assim, eu tive desafios no início, mas meu maior desafio foi na pandemia. Essa questão da manutenção, conciliar. Eu passei por uma ansiedade muito grande, porque nós tínhamos um modelo presencial. Depois nós fomos para aula online. Então, assim, tiveram faculdades e escolas que pediram um prazo para se adaptar. A universidade que eu estudava, não. Parecia que ela já estava preparada. Tipo, nós recebemos a notícia, né? Enfim, no geral, e como era Petrolina, as regras fechou. E eu acho que em menos de 15 dias nós já estávamos no sistema remoto. Então, aquele choque de levantar, estudar pelo computador, sozinha, aquilo me trouxe uma ansiedade muito grande. E eu tive dificuldades. E aí eu lembro-me que eu estava assistindo um jornal e eu vi algumas pessoas falando que estavam indo para a rua, situação de rua, porque não tinha condições de pagar um aluguel. E aí foi quando eu olhei e eu disse assim, meu Deus, existem pessoas que não estão tendo condições de custear o básico, o essencial, e eu no ápice de uma pandemia, estou comendo, bebendo e ainda estou fazendo uma faculdade particular. Eu preciso honrar isso. E aí, assim, o gás, a estratégia que eu tive foi essa. Não acredito que o próprio Deus para trabalhar na minha mente. Até porque eu já tinha conversado com algumas pessoas. Vou desistir, me ajuda. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para a professora e ela disse assim, ela disse, Ítila, agradeça. Tem pessoas que nem estão conseguindo levantar da cama. Então eu disse, eu não tenho do que reclamar, Deus me dá graça e eu vou até o fim. Quando nós saímos do formato online, eu já tive foi dificuldade de voltar para o presencial, porque eu fui me A gente vai se adaptando à situação, enfim. E os desafios foram muitos, mas graças a Deus meu esposo ele me apoiou do início ao fim. Me levou durante esse tempo todo 7 horas da manhã, bem humorado. Eu tinha dito, meu Deus, como é que esse menino acorda nesse bom humor? E outro desafio. Ah, querido, beijos. E assim, eu era muito noturna, né? Até porque a gente vem dessa rotina de igreja. Não termina cedo. Então, de manhã, gente, foi. Ah, de manhã. É tanto que tinha colegas que diziam, parece que você chega de manhã e você nem tá aqui. Mas me adaptei. Eu acho muito interessante a maneira que Deus
criou o homem com essa maneira de se adaptar em diversas situações, né? Sim. Tanto em situações de bonança, como principalmente em situações adversas, né? Sim. Em momentos de dificuldade, que você olhando para a situação, você diz, eu não suporto, eu não aguento, mas você vai e você passa e aguenta e suporta e passa. Sim. E se tem algo assim que Deus me... que existem coisas que a gente sabe, né? Só que assim, uma coisa é eu ouvir, outra coisa é eu viver. Eu já vivi esse cuidado de Deus. Mas se tem uma coisa que Deus me mostrou na pandemia, é que ele não depende de tempo favorável. A segunda coisa que eu entendi, Deus não precisa das minhas agendas para me sustentar. Deus não precisa disso. Ele é altamente capaz e fiel. E o Senhor foi e continua sendo fiel, não porque a gente mereça, mas ele cuida, ele é perfeito. Ítila, e você pode descrever, você disse que trabalha presencialmente ali num consultório, né, digamos assim, e qual é uma sessão de um paciente no seu dia a dia? Como é que funciona isso? Hoje eu atendo, no momento eu estou atendendo tanto presencial quanto online, né? Atendo, como é que funciona essa questão das sessões? Uma sessão, ela dura aí 50 minutos, uma hora. O processo de psicoterapia, e às vezes é muito comum as pessoas entrarem em contato assim, eu queria marcar uma consulta. Sim. Porque ele acha, né, que vai ser uma vez só e pronto. Sim. E assim, a gente vem desse modelo médico, desse modelo clínico. Ou seja, eu estou doente, estou sentindo uma dor, eu vou no médico, ele vai me passar um remédio, tá tudo bem. Só que esse processo terapêutico de acompanhamento, ele não tem como acontecer em uma única consulta. Precisa de um acompanhamento, que no geral, né, e isso a gente identifica de acordo à demanda, sim, na primeira consulta do paciente e às vezes até mesmo a questão financeira, de 8 ou 15 dias. E a depender da urgência, existem pacientes que precisam de 2 dias na semana, né? Paciente está em situação de risco, de crise, ele precisa de um acompanhamento maior. Então, assim, as sessões geralmente é 50 minutos, né? O tradicional, 50 minutos, uma hora, ou de 8 em 8 dias, né? Um acompanhamento semanal, ou de 15 em 15, ou 2 vezes na semana. Assim, esse acompanhamento de 2 vezes na semana, eu estou falando de pacientes, sim, em uma situação de urgência. E a pessoa desabafa ali, como é que funciona? Eu sim, tenho sim. curiosidade. Gente, olha, esse processo terapêutico, a gente chama de setting terapêutico, ali, né? A clínica, o espaço. Eu sou completamente apaixonada. Sabe, eu saio de cada sessão. Claro, existem sessões que são mais difíceis, né? E assim, o diferencial da psicologia, aliás, o diferencial da psicologia não, eu acho que isso em qualquer área. Ninguém que chega ali é igual a ninguém. Por exemplo, existem pacientes que ele vem encaminhado de um psiquiatra. Foi diagnosticado com depressão. Eu posso atender 2 pacientes que têm um transtorno de depressão, só que ninguém é igual. A história, né? Aquilo que aconteceu, a forma como a pessoa sente, vivencia esse processo da depressão é muito diferente, é único. Assim, graças a Deus, né, até aqui, eu nunca tive essa dificuldade de desenvolver esse vínculo terapêutico com os meus clientes, os meus pacientes. Até porque esse é um dos pontos fundamentais, você desenvolver esse vínculo terapêutico. Eu não estou dizendo que é fácil, né? Mas, assim, quando esse vínculo terapêutico entre terapeuta, o psicólogo e o paciente, quando esse vínculo acontece, gera um ambiente de muita segurança. Até porque, assim, eu sempre faço questão de frisar, desde os primeiros atendimentos, até mesmo quando a pessoa entra em contato comigo. Ali é um espaço, eu digo, olha, uma das coisas, ou a principal coisa, né, em que a minha profissão está baseada, é a conduta ética. Gerar confiança, Isso, né? é a conduta ética, é o sigilo. Eu digo, olha,
Nós precisamos estar inseridos no CRP. Eu digo, esse é o meu número de CRP. Se em algum momento você se sentir ameaçado, etc., você pode, enfim, olhar, investigar, saber da minha conduta profissional. E eu digo, olha, aqui é um espaço seu. Então, assim, nada do que acontece aqui você vai me ouvir contando em algum lugar. Né? Claro, existem situações, por exemplo, uma palestra, algo que é público, que alguém traz para mim, e que eu vou em algum momento relatar. Eu disse, mas o que acontece aqui fica aqui. Não. Ao menos que essa pessoa, né, que existem pessoas que dizem, olha, eu faço terapia com Ítila. Então, assim, ao menos que essa pessoa queira contar, mas eu contar, eu atendo fulano, eu não costumo, não conto, né? Então, assim, é um espaço de acolhimento. Então, assim, existem pessoas que falam de tudo, vida amorosa, sobre tudo. E assim, você precisa, eu no meu caso, né, enquanto psicóloga, eu preciso pautar o meu atendimento, longe de qualquer julgamento. Os meus valores norteiam a minha vida, norteia a minha conduta, mas nesse ambiente eu tô ali para ouvir. Então, assim, se existe algo, existem assuntos que as pessoas vão abordar que de alguma forma eu posso não me sentir bem. Então, o que é que eu sou aconselhada a fazer? Eu ouvi algum assunto que eu tenho dificuldade de ouvir, em algum momento misturar ou aquele olhar, porque tem coisas que espanta, né? E o psicólogo ele precisa estar preparado para isso, porque eu nunca sei, por exemplo, a pessoa não me diz no telefone, olha, eu quero ser atendida por você e o meu problema é isso. Então, assim, para mim, eu não sei com o que eu vou lidar. É muito novo. Então, assim, até mesmo esse cuidado com o olhar. Algumas pessoas dizem, o psicólogo ele tem que ser neutro. Só que eu não acredito nisso. Eu costumo até dizer, gente, neutro é shampoo e detergente. Aqui está um ser humano que tem histórias, que tem sentimentos. E eu acredito que é impossível você não se afetar. Você ouvir o outro e aquilo não lhe tocar. Mas é um espaço de muito respeito, de muita ética. E assim, para mim, das coisas. Interromper, você já sentiu vontade de chorar ouvindo a história de alguém? Olha, já. Assim, principalmente situações de luto. São muitas histórias, né? Então, assim, já tive vontade, nunca chorei, mas assim, já teve situações de ouvir e eu acredito que não aconteça só comigo. Até porque a gente precisa, ali não é o espaço meu, ali é o espaço do outro, do paciente. Então, assim, eu não estou lá para dar respostas prontas, para pegar na mão dele e dizer, vamos, que eu vou caminhar por você. Mas é um processo, né? Acolher, ouvir, mas, assim, já teve histórias que me tocou. Acho que é impossível, a gente não tem como. Eu acho que até para você formar esse vínculo terapêutico, o paciente ele precisa perceber que eu estou envolvido naquilo ali, né? Esse processo de escuta. Gente, eu sou suspeita de falar, mas eu sou apaixonada por esse processo da terapia. Você vê como a pessoa chega e você vê como a pessoa está finalizando um processo. Claro, nem sempre a pessoa vai sair da terapia sorrindo, feliz. Eu lembro-me na clínica escola que eu atendia uma determinada pessoa e ela dizia assim, poxa, hoje eu vim. É porque as pessoas têm aquela ideia que a psicologia é uma autoajuda. Eu estou indo para ouvir uma autoajuda, mas não é. Então, existe essa questão do confronto, né, a psicoeducação. E aí eu lembro que essa pessoa dizia, oh, eita, que hoje bate mais. Enfim, era uma forma dela se expressar. Só que era uma coisa que fazia muito sentido. Sim, sim. E aquilo ali é que cura de verdade, né, Ítila? E você já lidou com alguma situação de emergência ou crise no atendimento? Não, não. De Porque pode crise, acontecer, não. né, no caso. Crise, não. Situação de crise, sim. Sim. Situação emergencial, não. Eu já estive em um local que não era, né, ambiente clínico. Eu estava em um local e eu presenciei uma pessoa em situação de crise, né? Só que aí não cabia a mim interferir. Eu lembro que alguém me perguntou alguma coisa e assim. Só que já presenciei, sim, algumas situações de crise, de urgência, não no sentido dos meus atendimentos.
Até porque nem sempre, e assim, existem alguns atendimentos, alguns pacientes que vêm nessa situação de risco que a gente precisa pegar um telefone de um responsável e tal. Até para que, se acontecer dele chegar para mim nesse estado, e assim, alguns pacientes em situação de crise, situação de emergência, ele pode estar em situação de risco. Então, assim, a gente sempre certifica disso antes. Ter para quem ligar, uma rede de apoio, saber como agir. Então, assim, a gente meio que se prepara. Claro que não existe uma regra. Não, não existe. Não é fácil, mas é muito propício. E qual é a sua opinião sobre o uso de tecnologias como aplicativo de saúde mental, teleterapia, formas de você buscar na tecnologia para atender aquele paciente da melhor forma possível? Por exemplo, a medicina hoje ela tem a telemedicina, né? E isso ficou muito conhecido no período da pandemia. O atendimento online, né? Eu acredito que o atendimento online ele se tornou popular a partir da pandemia. Até porque o mundo pós-pandêmico é outro. E nesse processo da pandemia, nós vimos muitas pessoas buscando esse auxílio. Então, assim, se é dentro desse contexto que você está me perguntando. Hoje existem muitas plataformas onde você entra nessa plataforma e lá a própria você pela plataforma você consegue. É como se fosse sabe aqueles livrinhos que a gente tinha antigamente pesquisar o número de telefone de alguém. Então lá dentro dessa plataforma vai mostrar psicólogo tal trabalha em tal área, por exemplo, psicólogo que foca em TDAH, psicólogo que foca em autismo. Então a pessoa entra, pesquisa e ele seleciona o psicólogo que ele se identificou, né? Porque é mais ou menos essa apresentação que a plataforma online faz. E aí a pessoa vai passar a fazer um acompanhamento online. Quanto ao atendimento online, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, até porque eu atendo nesse formato. Nós temos algumas dificuldades quando, por exemplo, o paciente não tem uma internet boa. Eu acho mais, assim, existe alguns casos que é mais desafiador. E eu acho que alguns casos, eu estou falando da minha visão enquanto profissional, minha visão individual, que é um pouco desafiador para você atender online, né? E assim, a depender do quadro do paciente, tem paciente que ele está mais no sentido de falar, ele está mais reservado, a depender da situação dele no dia. Então, assim, o manejo do psicólogo já precisa ser outro. Eu acho que acaba se tornando mais desafiador, porém você consegue. Hoje, por exemplo, eu, enquanto paciente, né, eu já fiz uso do recurso online. Para o paciente, eu acho excelente. Para o psicólogo, nem tanto. Essas plataformas, nem tanto. Assim, geralmente são plataformas que trabalham com o que a gente chama de valor social, né? O valor social é um valor mais baixo, até porque eu entendo que quem ganha um salário mínimo, gente, viver com salário mínimo hoje é você fazer milagre, né? Quem paga aluguel, precisa pagar transporte. Por exemplo, às vezes as pessoas pagam ônibus, pagam aluguel. E aí, quando vem colocar água, luz, necessidades básicas, para você tirar daquele dinheiro, para você pagar uma terapia, eu sei que é desafiador. E esperar pelo serviço público, porque as filas dos postos é grande e assim, a forma, né, enfim, como o atendimento funciona é um pouco deficitária. Eu me refiro a essa questão da demanda. Sim. Então, assim, ele consegue, às vezes, estar nessa plataforma, pagar um valor mais em conta. Algumas plataformas é 30 minutos de atendimento. Gente, eu sou muito sincera. Não, eu quero conseguir entender como um profissional consegue conduzir uma terapia em 30 minutos. Não tem como. Não tem como. Então, assim, enfim, vai da necessidade. Para o psicólogo, se você me perguntar retorno financeiro, não vamos entrar em polêmicas.
não é tão legal. Existem alguns problemas, claro, né, que não são todas as plataformas, mas é um recurso me refiro para o paciente, é um recurso excelente. Certeza. Certeza. Você que ainda não é inscrito no canal, lembrando aí, se inscreva em nosso canal. Eu não gosto de estar interrompendo o convidado para pedir, mas é necessário, porque as pessoas estão vindo visualizar o vídeo, visualiza, não deixa um like, não deixa um comentário, não se inscreve. Isso aí é ingratidão comigo, com a gente que estamos aqui dedicando o nosso tempo para trazer esse conteúdo para você. Então se inscreva no canal. Neste instante, a gente vai entrar na parte ministerial de Ítila. Você que serve a Deus, que gosta de ouvir os testemunhos acerca do chamado, vamos entrar, mas deixa a gente só concluir essa parte da psicologia aqui e a pergunta da temática do episódio de hoje. Ítila, até que ponto a psicologia pode transformar a vida de um paciente e quais são os primeiros sinais que houve um resultado no tratamento? Então, eu acho que a psicologia ela pode impactar profundamente a vida de um paciente. Claro, desde que ele também esteja disposto e envolvido nesse processo, né? Até porque não é um processo que depende apenas do terapeuta. Existem pessoas que eles não, eu não vou dizer nem questão de interesse, eu acho isso muito, mas enfim, ele não se envolve nesse processo. Mas assim, quando há esse vínculo terapêutico, a psicologia ela impacta profundamente a vida de alguém. Até porque assim, nós, né, a gente vem de um modelo clínico aonde você chega no médico e ele te passa um remédio. Infelizmente, gente, eu não estou aqui para detonar a classe profissional alheia, não é Ela isso. está tentando Eu tô, fugir da polêmica. gente, polêmica não é comigo. Eu tô percebendo. Polêmica não é filtrando comigo, as eu palavras tento ali. filtrar, eu não nasci para polêmica, eu tenho muita dificuldade com isso. E às vezes, e assim, nós estamos em uma geração lacradora, onde as pessoas às vezes, pegam uma coisa, só que eu quero falar do sistema, né, o que a gente conhece de Brasil. E eu vou falar de minha experiência. Às vezes você chega no médico, ele nem olha na sua cara, né? E, por exemplo, em vários outros setores, a pessoa te atende, nem olha na sua cara. Então, às vezes a pessoa chega lá, eu tô com dor disso, e passa um remédio e pronto. Passa embora. Então, assim, vai tratar um sintoma. Só que existe uma causa para aquilo ali. E muitas vezes, né, graças a Deus, hoje nós já temos profissionais que olham o paciente como um todo, né? Esses dias eu vivenciei algo que eu achei extremamente interessante. A moça procurou um dentista, né? Até porque ela achava que ela estava com bruxismo, que é aquela questão de você ficar mordendo à noite e tal. Quando ela chegou, que o dentista avaliou a situação da boca dela, ela falou que estava com a boca machucada, que ela percebia que estava mordendo muito à noite. Ele fez a questão investigativa e ele encaminhou ela para um processo terapêutico. E eu fiquei observando, ele ainda colocou, né? Procure um psicólogo com abordagem comportamental. Sim. Ele disse, o seu problema aqui, ele disse, eu poderia ganhar dinheiro aqui. Ele disse, eu vou te passar alguma coisa, porque sua boca está machucada e tal. Ele disse, só que esse processo aqui é uma consequência de uma sobrecarga, de um estresse, um problema psicológico. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver a visão desse profissional. Um profissional que olha de forma integrativa. Então, assim, o problema dela não era um problema odontológico. O problema dela era um problema psicológico, até porque o estresse, a sobrecarga de trabalho, o mundo pós-pandemia. E assim, nós não nascemos prontos. A gente vai se ajeitando pelo caminho. Então, uma hora você precisa disso, né? Desse contato, estar nesse ambiente terapêutico. E assim, você ouvir do paciente, olha, eu consegui. Nessa Itila, a pessoa vai entrar e ele vai sair dizendo, tô curado, nem sempre. Até porque, assim, às vezes as pessoas têm medo de um diagnóstico. Só que eu digo sempre, gente, qual é a finalidade de um diagnóstico? A forma como eu interpreto. O diagnóstico não é para eu receber e dizer, nossa, minha vida acabou. Não.
É para eu entender que eu tenho um diagnóstico e eu preciso agora me psicoeducar para minha vida continuar fluindo apesar do diagnóstico. Então, eu saber como lidar. Então, assim, uma mãe que traz uma criança autista, eu falo do autismo porque hoje é um tema que tem se falado muito, mas existem outros e outros transtornos, como existem pacientes também que ele não tem nenhum transtorno. Ele tem questões que ele não está conseguindo lidar, administrar. Então, assim, você ouvir, você acolher essa pessoa faz muito sentido. Pessoas que olham e dizem, olha, isso fez muito significado para mim. Por quê? Porque às vezes quando você está envolvido na situação, você não enxerga algumas coisas como a pessoa que está do outro lado consegue visualizar. E assim, pelo menos na minha abordagem de trabalho, a gente sempre dá um feedback para o paciente, como a gente também pede, né? E assim, aquilo que eu uso na terapia não tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido pro paciente. Então, ele que tem que me dizer, olha, esse método aqui faz sentido, isso aqui que você falou faz sentido. E assim, pelo menos comigo, tá, gente? Enfim, eu sempre ouço, né, esse feedback dos meus pacientes. Pacientes, por exemplo, não consegui atender essa semana, senti falta da terapia, a terapia está fazendo muito sentido. Uma coisa assim que me alegra muito é quando o paciente diz assim, olha, eu aprendi a dizer não, que pelo menos para mim, aprender a dizer não foi libertador. Sim. E existem pessoas que não sabem lidar com isso. Então, assim, quando esse paciente vai trazendo feedback, eu aprendi a lidar com isso, eu aprendi a lidar com a minha ansiedade, eu aprendi a questionar os meus pensamentos, eu me psicoeduquei com relação a isso, e hoje eu consigo dirigir. Enfim, estou citando pontos que é muito comum, né? Mas existe, gente, são várias situações. E o paciente traz esse retorno. É onde você entende o quanto a psicologia consegue, né? A terapia consegue impactar a vida do paciente. E aí a gente vai olhando, conforme a gente vai vendo, né? Como ele chega, até porque assim, você vai percebendo, o processo terapêutico vai fazendo sentido para ele, a forma como ele chega já é diferente, né? Nós somos, enfim, a gente aprende a observar isso. Tem dias que eu vejo que o paciente não está bem, eu percebo que ele não está bem pela forma como ele fala, o áudio, a forma como ele chega, como ele senta. Você vê que ele sabe até mesmo, enfim, a gente vai, ele já começa a chegar diferente. Os assuntos vão mudando, então a gente já começa a aumentar o intervalo de sessões, sessões que acontecem de 8 em 8, passa a ser de 15 em 15, por aí vai, até a gente preparar o paciente para a alta, né? Para que ele tenha essa autonomia. Claro que ele pode ter uma recaída, o que é normal em qualquer situação da vida, e aí a gente volta para esse processo novamente. Mas a psicologia é um processo fundamental. Até porque não é só remédio, né? Existem situações que as pessoas vão precisar tomar remédio. Eu, por exemplo, esses dias eu fiz uma consulta com a psiquiatra, e uma consulta ela disse, olha, o remédio é 30%. As demais coisas é comportamental, são hábitos, é você mudar a sua rotina e você fazer uma terapia. Sim, top demais. Ítila, você falou uma coisa interessante, a questão do aprender a dizer não, né? Eu escrevi um e-book aí sobre ansiedade, e nesse e-book tem um tópico lá que vai abordar muito sobre isso. Isso tem machucado muito a mentalidade de muita gente por não aprender a dizer não e acaba pagando um preço, né? Porque para agradar todo mundo, você tudo é sim, 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 e isso aí acaba prejudicando. Outro e-book que eu escrevi agora que foi sobre como vencer a inveja. Você aí já deixa a dica, viu? Como vencer a inveja e alcançar o sucesso, que é algo que é real e a gente tem passado despercebido, porque existem as pessoas que torcem pelo seu crescimento. Sim. E tem as pessoas que fingem que torcem. Uhum. E esses são os invejosos. A gente tem que aprender a lidar, dominar isso aí. E também nesse e-book a gente vai falar sobre essa questão do não também. Rapaz, é muito forte e psicólogo eu tô assim, enquanto você fala aí, eu tô refletindo bastante, porque o quanto que é essencial. Eu acho que eu já vou até fazer um tratamento também, porque meu amigo, o negócio não é fácil não, que eu tava falando para ela nos bastidores aqui, que
a pressão para você continuar com um projeto como esse aqui não é fácil. Mas, Ítila, para a gente encerrar esse ponto aqui, até para ajudar alguém que esteja assistindo esse episódio, como um familiar ou amigo pode identificar alguém que seja próximo e esteja precisando de um tratamento psicológico? Comportamento, sinais. E ontem eu estava ministrando uma palestra e aí a pessoa trouxe uma situação dizendo, olha, tal pessoa da minha família estava com depressão, só que ela vivia sorrindo. Então, assim, nem todo mundo que está em uma situação de adoecimento psicológico, ele vai estar cabisbaixo, vai estar moribundo o tempo todo. Então, assim, quando você começa a observar o comportamento, né? A pessoa tinha um determinado comportamento e vai mudando, vai se isolando. E não só no contexto de depressão, ansiedade, outras coisas, você vai observando. Então, assim, se você, enquanto familiar, está observando um comportamento que está alterado, a pessoa perdeu, né, a empolgação, o desejo pelas coisas que ela gostava, passou por uma situação difícil, e aí tem as mais diversas situações, um esgotamento no trabalho, até porque existem ambientes de trabalho que são adoecedores, né? Nem sempre o adoecimento vem de uma depressão, de um luto, de uma situação de nem sempre. Uma sobrecarga de estresse, e tantas situações. Começou a observar os comportamentos estão mudando, chorando do nada. Chama a pessoa, sinaliza, né? Diz, olha, eu estou percebendo que algo não está bem. Procure ajuda. Se mostre disponível, se mostre e esteja disponível para acolher, para ouvir. Evite, eu falo muito sobre isso, evite ficar usando o seu comportamento como referência. Porque as pessoas chegam e dizem, fulana, reaja, eu já passei por isso e estou aqui de pé. Então ele usa o comportamento dele como referência. Então não use o seu comportamento como referência para cobrar a atitude do outro, porque sentir não é igual. Eu sinto algo de uma forma e você sente de outra forma. É semelhante à questão de limiar de dor. Tem gente que diz que toma uma injeção e a gente vê nos vídeos, né? Só falta morrer. Tem outros que tomam e tá tudo bem, porque sentir é diferente. Então, assim, quando você percebe essa pessoa que está nesse estado, não use seu comportamento como referencial no sentido de cobrança, né? Você pode sim dizer, olha, eu superei, eu acredito que você também consegue. Eu estou aqui para lhe ajudar. Se você quiser ajuda, vamos procurar ajuda. Até porque eu acho que não faz sentido uma ajuda obrigada. Sim. Às vezes alguém diz, eu quero que você atenda a fulano. Eu pergunto, a pessoa está interessada? Ela quer? Porque não faz sentido. A pessoa está nesse ambiente contrariado. Então, não fique, não chore. Pare de chorar. Não. Diga para a pessoa, eu estou aqui. Estou aqui para lhe ouvir. Estou presente. E, assim, busque meios, né? Se você está percebendo que não está bem, de envolver, entender, ser rede de apoio. Busque ser uma rede de apoio. Até porque, André, estar nessa situação de adoecimento não é fácil. Mas lidar com quem está doente, conviver também não é fácil. É desafiador. É muito desafiador. Até porque, assim, os problemas psíquicos, por exemplo, fulano quebrou um braço, você está vendo uma fratura exposta. Você sabe, se eu pegar aqui, aqui, mas uma dor psicológica, um problema psicológico, você não vê. Ele vai se manifestar nos comportamentos, nas emoções e às vezes até de forma física. Sim. Só que eu não vejo, eu não sei como lidar. Então, assim, a escuta, esteja disponível a ouvir, fique atento, porque muitos históricos de suicídio, as pessoas dizem assim, meu Deus, a pessoa chegou para mim ontem e eu não me atentei. Estava tão bem. Claro, gente. Eu não tenho como saber de tudo. E não é para você carregar esse fardo de culpa. Mas eu falo de você sinalizar, sabe? E a prevenção é o melhor remédio. Então, você está percebendo, ofereça ajuda, claro, né? Existem coisas que eu não tenho como obrigar. E eu costumo dizer em outros contextos, não, claro, não dentro do contexto da psicoterapia. A gente não ajuda quem quer, quem precisa necessariamente.
a gente ajuda quem quer. Porque tem gente que precisa, mas ele não quer ajuda. E existe um tabu muito grande. Quando se diz assim, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Existe um tabu muito grande. Eu falo porque eu já ouvi de pessoas que têm um diagnóstico, olha, pelo amor de Deus, não fale que fulano tem esse diagnóstico, porque isso é um estigma, né, que a nossa sociedade ainda tem. Gente, mas é comum a gente procurar um cardiologista, é comum você tomar remédio da pressão, diabetes, e por que que você não pode cuidar da sua saúde mental? Da sua mente. Você não é uma máquina, tá? Guarde isso. Até as máquinas precisam de manutenção. Porque quando se psicologicamente eu não estou bem, você não consegue ter o mesmo retorno. As relações mudam, a casa muda, o ambiente de trabalho muda. Então, se acolha quem precisa dessa ajuda, ou se às vezes a pessoa só quer ser ouvido. Às vezes as pessoas não querem nem que você fale, quer que você diga, eu estou aqui. Então, assim, não fique usando esses padrões, cobrando, é falta de Deus, é demônio, é porque você é preguiçosa, é porque você. Não use esse tipo de. Se você quer ajudar alguém, não use essas falas. Querem chamar atenção. Quer chamar atenção. E uma coisa assim que me incomoda muito. Ai, gente, quando eu ouço, se eu pudesse ir lá assim. E tentar. Quem quer se matar não fala. Gente, pelo amor de Deus. Você tá esperando o quê? Sabe? A pessoa já tá dando sinais. A pessoa já tá dando sinais, né? Que nada, fulano quer chamar atenção. Quem quer se matar não fala. É muito comum a gente ouvir de pessoas que disseram assim, fulano estava sorrindo ontem. Eu não sei se você lembra eu acho que ela foi deputada, política e tal, não lembro exatamente. Mas ela estava nesse cenário político, ela se suicidou, acho que foi ano passado. E, tipo, um dia antes, ela estava postando nas redes sociais, fazendo live, etc. No outro dia, ela já postou, desculpe, gente, e tal. E aí, pessoas dizendo, não, realmente, ela estava endividada, ela estava assim e tal. Aí, agora você vai fazer o quê? Nada. Se acabasse agora aqui, já tava bom demais. Mas agora vamos para uma parte boa, rapaz, que ela gosta de falar disso, eu tenho certeza. O assunto é mais estreito, é mais tranquilo para ela, que ela já fica com menos medo de entrar em polêmica. Ítila, partindo agora para a área ministerial, certo? Você já disse aí que foi educada no Evangelho desde criança, através de seus pais. E quando foi que hoje você se destaca no Ministério da Palavra? Quando foi que você começou a exercer essa função do Ministério da Palavra? Quando você descobriu que tinha esse chamado? Então, eu comecei a ministrar, a primeira vez que eu ministrei, eu tinha 16 anos de idade. Lembro-me que foi dia 1º de outubro de 2000 e alguma coisa. A gente não esquece essa conta do 2000. Mas eu tinha 16 anos de idade. Foi 1º de outubro. E, assim, na minha adolescência, eu cresci em um lar cristão. Mas na minha adolescência, eu tive uma fase meio que de rebeldia, né? Eu carregava alguns complexos, algumas coisas. E eu entrei naquela fase que eu olhava, assim, algumas coisas. Comportamento rebelde, a hiperatividade, que eu acho que era da própria adolescência, né? E eu lembro que as pessoas olhavam para mim, e até quando eu era mais nova, eu lembro do porteiro, né? Hoje os porteiros não fazem isso. Mas eu lembro que o porteiro dizia, você dá muito trabalho, você... Gente, eu tomava cada sacudão e tal. E eu era improvável. Eu acho que ninguém que convivia comigo acreditava que eu pudesse ser uma pregadora. Até porque se a pessoa me dissesse um A, eu dizia o alfabeto. Então eu tinha esse comportamento, sabe, rebelde e tal, mesmo estando na igreja. E assim, eu conhecia esse cenário de igreja, cantar, reger grupo, participar das crianças, adolescentes, liderar e tal. Nos meus 15 anos, porque assim, existe uma diferença de você nascer num lar cristão, ser filho de crente e ter a sua experiência com Deus. E lembro-me que na minha adolescência, em uma reunião de oração em casa, eu ouvi pela primeira vez uma profecia. Eu me refiro ao fato de Deus falar diretamente comigo. Aquilo ali me assustou, mas eu já sabia que Deus tinha alguma coisa comigo. E aquela palavra me marcou, eu já não era mais inocente.
E com uns 15, 14, foi 13, 14, 15 anos, Deus foi falando comigo sobre o meu jeito, que o Senhor ia moldar o meu jeito, usar, tipo, o meu temperamento como potencialidade na mão dele. E aí foi quando eu lembro que eu fui para um ensaio do coral. Olha que contraste, para quem me conhece ministrando. Eu lembro que eu fui para o ensaio do coral e um amigo meu, que eu nunca imaginaria, não que Deus não possa usar, mas eu falo da nossa vivência. Ele olhou para mim e disse: Tu tem um jeito de pregador, esse teu jeito de falar assim e tal. Eu olhei para ele, nem enfim, né? Vai que ele assista. Eu disse: Ô, Odeon, pelo amor de Deus, eu pregadora? E assim, eu amava jeans, né? Quem prega, geralmente, hoje não, mas eu estou falando no nosso contexto assembleiano. Roupa social, então, sabe, mas primeiro que eu nem gosto de roupa social. Segundo, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Terceiro, isso não é para mim. Tu acha que um dia eu vou pregar na vida? Só que aquilo me marcou. Ele disse, você tem. Ele disse, eu tô aqui te olhando, eu fico imaginando tu pregando, tu vai ser um... Depois veio a esposa do meu pastor na época. No ensaio do coral, de novo, esperando o ensaio acontecer. Ela olhou para mim e disse, Ítila, tu vai ser uma pregadora, está doida? Foi mais forte do que eu. Eu disse, eu, pregadora? Nunca. Porque assim, eu tinha essa hiperatividade, mas quando chegava de frente para o público, eu era tímida. Até porque estar nesse ambiente de falar em público lhe intimida. Então, ela disse, eu estou olhando o teu jeito assim tal, tu vai ser pregadora. E aí, a partir daí, eu comecei a ouvir isso. Sabe como meu pai fala? Café com leite a gente toma todo dia. Meu pai dizia, isso é uma profecia, café com leite. Todo lugar que tu vai, tem. Porque café com leite é algo que você, né, tem em todo lugar, você toma todo dia, principalmente eu. Eu comecei a ouvir, uma atrás da outra. André, eu chegava no lugar e eu sentava no fundo, eu já tentava me esconder. E eu lembro que tinha uma irmã, tinha não, tem, em Capim Grosso, enfim, né, ela tem aquele jeito cheio da graça e tal. Só que eu não queria aquilo para mim. Eu sentava no banco, na igreja quietinha e tal. E eu lembro que tinha dias que ela começava, e eu conto porque muita gente sabe disso. Dizendo, essa velha é doida, mano, essa mulher é doida. Pra que esses gritos, pra que esses negócios e tal? Aí teve um dia que tá lá eu no meu banco, tecendo esses comentários na mente com os colegas. Ela olhou pra mim e disse, tá me chamando de doida, né? E chamando de doida, né? Você vai ser doida, mais doida do que eu, 3 vezes mais. Ela disse, você acha que é loucura. Seu nível vai ser muito maior de graça, de autoridade. E aí eu olhei para ela e falei, ó, que loucura. Doida, doidice, nunca. E eu lembro que eu disse para ela, eu ficar desse jeito? Nunca. Gente, enfim, eu não vejo Deus dessa forma como as pessoas olham. Se eu falar isso, Deus vai me matar. Não, não é essa forma que eu enxergo Deus. E ele me conhece. Aquilo ali para mim era muito novo. E assim, não havia condições. Tipo, como eu falei, minha família é uma família muito simples. Quem era que. E olhe, se falando de coisas ao que há quase 16, quase não, mais 16 anos atrás, onde que alguém ia dar oportunidade a uma mulher, uma menina, no meu contexto? Então, não tinha como. Só que aí eu comecei a sonhar. Eu deitava e sonhava pregando. Gente, só que assim, tinha dias que eu deitava, tinha sonho pregando e passava de boa. Só que teve um dia, e eu me lembro disso nitidamente. Teve um dia que eu deitava, sonhava pregando uma mensagem. E eu lembro que eu estava com uma grande multidão pregando uma mensagem no texto da mulher do fluxo de sangue. E era uma graça, que aí, nessa hora eu entendo o que Samuel viveu. É impossível você viver uma coisa dessa depois você deitar e dormir de novo. Eu não consegui dormir. Eu lembro-me que meu quarto eu dividia com a minha irmã, tinha 2 camas de solteiro e uma cômoda. Gente, aquela presença, aquilo foi que eu lembro que eu sentei entre a cama e a cômoda e peguei o caderno e comecei a escrever. Só que eu escrevi como você prega. Tipo assim, eu não anotei pontos de um esboço. Eu fui escrevendo, como se eu estivesse pregando. Porque Deus e tal e tal. Eu nunca preguei essa mensagem. Eu não me lembro. Eu lembro do sonho, eu lembro do contexto da mensagem. Naquele dia, eu disse, como é que no sonho eu prego desse jeito? Se quando eu vou ler a Bíblia, eu travo. Não tem como. E aí começou a despertar a chama. Aí eu lembro que eu fui e comprei uma Bíblia de estudo, fiado.
Irmão, se tiver assistindo aí, eu te paguei, eu tô em vários. Pelo Fui menos lá, pagou, né? fui lá, comprei uma Bíblia de estudo. E assim, eu estava terminando o ensino médio. E meu sonho era um vestibular. Meu primeiro vestibular não foi a faculdade, foi a chamada. Porque, André, eu fui me apaixonando pela chamada e me dedicando à palavra como alguém que tem uma rotina que estuda para um vestibular. Por exemplo, eu ia para a igreja, terminava o culto, eu não tinha mais, tipo, não me chamava mais atenção. Por exemplo, estar numa praça, numa lanchonete com os meus amigos. Eu já queria ir para casa, eu quero ir para casa estudar a palavra. O horário vago que eu tinha, eu queria ler a palavra. Eu disse, gente, eu disse, meu vestibular está sendo isso aqui. Meu sonho era sair do ensino médio para o vestibular da faculdade. Eu disse, a chamada está sendo um vestibular. Só que assim, eu não me imaginava nunca, nunca. Por exemplo, eu morava em Capim Grosso, eu vou citar os povoados que tem ali ao redor. Itatiaia, Junco, Peixe, quem for dessa região sabe. Então, assim, eu imaginava o seguinte, Deus vai me usar. Eu vou dar uma palavra ali na congregação do Planalto, em Vaca Brava, e pronto. E minha vida segue. Eu não tinha noção, nunca na minha vida, gente. Eu digo sempre, nem nos meus maiores sonhos. Até porque eu não imaginava. Não via dessa forma. Não acreditava que as coisas fossem dessa forma. Não achava que ninguém pudesse fazer nada por mim. E eu me apaixonei pela chamada. Só que até então eu nunca tinha pregado. E aí eu lembro-me, uma pessoa, né, que fazia parte da minha convivência naquela época, era muito comum a gente fazer essas orações, trabalho de campanha de oração em casas. E aí eu disse assim, amanhã quem prega na casa da irmã fulana? Quem prega sou eu. Ele falou, disse, então amanhã eu vou. Aí eu disse assim, não, por amanhã quem prega é você. Brincando. Eu disse, oxe, nada, eu fui. Só que tinha algo, não estava normal. Eu já fiz de propósito, eu não levei a Bíblia. Não levei a Bíblia. Ó, gente, não façam isso. Quando eu cheguei, cadê o pregador? Ele não chegou. Deu 10 horas da manhã, 10h30. E aí a esposa do meu pastor foi. A irmã que estava dirigindo foi me dar a oportunidade. Vamos ouvir Ítila cantar um hino. A esposa do pastor olhou e fez, não. Eu digo, não, eu fiz o quê? Já pensei, o que foi que aconteceu? Aí a irmã olhou e fez, não. Aí seguiu. Daqui a pouco, vamos ouvir Ítila. Ela fez, não. Porque se fulano não chegar, ela que prega. Quando eu ouvi aquilo, eu olhei para a porta. Eu olhei para a porta, na hora da oração, eu vou embora. Eu sumo, que eles não vêem nem meus cabelos aqui. Quando eu planejei levantar, encostou um irmão, um amigo meu. Sim, vai embora? Vai. Eu quero é ver se você consegue ir embora. Você já está mais envolvida do que o que você pensa. Eu não consegui levantar do lugar. A pessoa não chegou. Quando eu caí em si, só que eu já vinha desse processo, né, de estar apaixonada pela palavra. Gente, eu lia a palavra, eu me apaixonava, eu chorava. Aquilo era não, aquilo é, mas eu estou falando daquele momento. Era muito vivo dentro de mim. Eu lembro que eu disse, Jesus, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí é quando a Bíblia diz que o Espírito Santo faz a gente lembrar. O Espírito Santo não faz lembrar daquilo que eu não li. Ele faz lembrar daquilo que eu li. Fala no texto que o profeta faz flutuar o ferro do machado. Vou usar esse aqui, tá o microfone, gente. Vou usar esse aqui, que é típico meu. A única coisa que eu fiz de olho aberto foi ler o texto. Sim. E cumprimentar os irmãos, claro, né? Cumprimentei, quero ler aqui, eu tinha que ler de olho aberto. O resto, fechei meu olho aqui. Por quê? Aí já era uma coisa da timidez, do medo, algo novo. Terminei de ler, fechei meu olho, porque eu não quero que ninguém olhando para mim. E existem pessoas que usam essa técnica, né? Sim. Nem todo mundo que está com o olho fechado ali na apresentação, ali é a timidez. Enfim, fechei meu olho, porque na minha mente, se eu não quero ninguém me olhando, vai ser uma catástrofe, vai ser um terror, vai ser não sei o quê, vai ser não sei o quê. Até que já no finalzinho, eu consegui abrir o olho e me surpreendi. E dali, gente, eu acho que isso foi numa quinta-feira. No domingo eu já fui ministrar em outro culto. Assim, eu acho que comigo tinha que ser dessa forma, sim, porque eu era muito medrosa. Então eu acho que eu tinha que ser pega de surpresa. E, enfim, meu ministério foi fluindo. Eu ministrei, a primeira ministração foi com 16 anos e fui, claro, né, passos lentos,
fui ministrando por ali, pela região, na minha igreja, servindo. E graças a Deus, hoje, tem chegado nessa, enfim, nessa proporção que eu nunca imaginei, mas é o Senhor que faz. E eu não consigo, assim, pregar faz parte da minha vida, da minha essência, de quem eu sou. E eu não estou falando de oportunidade, de visibilidade, isso não tem nada a ver. Mas, assim, eu não consigo me ver fora desse lugar. Sabe, quando você olha, Senhor, eu sei para o que eu nasci, eu sei para o que o Senhor me chamou. Então eu digo para todas, eu digo muito, eu falo muito para quem convive comigo. Eu digo, olha, na minha vida eu tenho poucas certezas. Porque a nossa vida muda muito. Hoje você quer uma coisa, amanhã às vezes você quer outra. Eu disse, na minha vida eu tenho muitas certezas no sentido de convicções, né? Daquilo que é absoluto. Eu disse, se tem uma das coisas que eu tenho convicção, é da minha salvação, do Deus que me chamou. Eu disse, eu tenho convicção da minha chamada. Porque não tinha como, não tinha humanamente falando. Então, assim, se você perguntar, o que você tem convicção na sua vida? Eu digo, eu tenho convicção da minha chamada. Apesar dos pesares, que não foram poucos, eu disse, eu tenho convicção no Deus que me chamou. E é essa certeza que me faz caminhar. Porque muitas vezes, mediante os processos, o que me sustentou foi essa convicção. E estamos caminhando. Você passou por um momento de rejeição ou sempre teve as portas abertas? Muitas, muitas, muitas. E assim, a rejeição de fora, eu acho que ela não tem o mesmo impacto. Pelo menos a minha visão. O maior impacto é quando a rejeição vem de quem você conhece. Por exemplo, guerra não era um assunto estranho para Davi. Até porque Davi exercia uma função política, então guerra para ele era muito comum. Mas quando a guerra veio dentro de casa, por exemplo, se você observar a forma como Davi enfrenta as guerras, quando a rejeição à guerra foi com seu filho, foi Absalão, ó a forma como Davi enfrentou. Então, assim, quando a rejeição vem, eu já vivi muita rejeição. Por exemplo, eu lembro de um lugar que eu fui ministrar e eu percebi que os irmãos saíram e, assim, muito estranho, culto de domingo, todo mundo ir para um anexo, não, deve ter uma reunião. E depois eu entendi no sentido de tomei conhecimento, que aquela saída, aquela reunião era para saber, discutir se me botava no púlpito ou não, porque nenhuma mulher tinha subido no púlpito. Então eu podia pregar, mas eu não. Então, assim, muitas rejeições, muitas, eu enfrentei muitas rejeições. Rejeições de perto, rejeições de longe, muitas. Em vários aspectos, eu enfrentei muitas rejeições. Quem vê assim essa visibilidade nem imagina, né? Isso foi. Às vezes eu brinco com alguns amigos, eu vou escrever um livro. Contando sobre os bastidores da chamada. Se quiser me ajudar aí, a gente escreve. Gente, eu digo, eu vou escrever um livro sobre os bastidores da chamada. Mas eu não quero desistir. Não, gente, minha intenção não é desestimular você. Se você tem convicção da chamada de Deus na sua vida, vá. Mas eu também digo, se você não tem convicção, não vá se aventurar, não. Sim. Porque ministério não é lugar para ninguém se aventurar. Viver aventuras. Tá certo. Passei por esse processo de rejeição, mas essa convicção era o que me dava, que me forjava para me manter. Mas passei, até porque assim, jovem, eu tinha alguns fatores, né? Eu estava saindo da adolescência, entrando na juventude. Mulher, né? E assim, não estou aqui fazendo militância, mas a gente sabe. Existe. E até hoje eu ouço algumas coisas. Por exemplo, mulher pregar nesse tema. Então, assim, vou falar daquilo que eu já vivenciei. Às vezes eu prego uma mensagem, falo sobre Paulo, falo sobre arrebatamento, questões doutrinárias. E às vezes o que eu mais ouço é, nunca imaginei que uma mulher pudesse pregar nesse tema, tivesse habilidade para pregar sobre isso. Isso é temática para homem e etc. Então, assim, já passei. Ouço isso. Então, assim, você vê que às vezes ainda existe, né? Esses preconceitos, algumas rejeições. E tem a rejeição pública, que aí eu acredito que já nem seja mais comigo. A rejeição que a própria consciência, o pecado, o adversário faz
para que as pessoas não ouçam a palavra. Então, assim, já teve vezes de eu estar ministrando e eu ver pessoas botando o dedo no ouvido, fazendo caras e bocas, sim, caras e bocas e tal, e eu pregando, você bebe muita água, isso me incomoda e tal. Deus. E assim, para mim o maior desafio em meio a tudo isso é você passar por esse processo de rejeição. Eu já tive lugares que eu fui pregar e terminou, as pessoas vieram me pedir perdão, porque olharam a minha aparência, me No rejeitaram. limite, né? Aquela ali, essa daí não prega nada. E até hoje acontece isso, porque a gente julga muito isso aqui, né? Eu passei por uma experiência um dia desses aí com meu esposo e ele estava observando. Nós chegamos em um outro estado e a pessoa foi nos buscar no aeroporto e assim, as pessoas às vezes não... E lá vai eu com a polêmica. As pessoas não analisam que assim, você viajou, você está cansado, o sono, às vezes não tem nada acontecendo, é só físico. Sim. Então, assim, é muito meu. Eu gosto de conversar, já deu para perceber. Acho que esse podcast vai para 3 horas de relógio. Esse vai, sinceramente, esse vai ser o maior de todos. Ele vai cortar, gente, ele vai cortar. Então, assim, eu chego muito na minha, eu vou olhando o ambiente, às vezes eu tô com sono, e a pessoa me tratou de um jeito. Quando eu terminei de pregar, parecia outra pessoa. O tratamento mudou. Eu vou usar outro termo, porque vai que a pessoa assiste. Enfim. Meu Deus! Aí meu esposo assim, Graciela, que é como ele me chama, né? Que normalmente é Graciela. Graciela, parece que a pessoa não estava te dando nada e depois que tu pregou, mudou. Então, isso acontece. Então, assim, o segredo é guarde seu coração. Que o maior desafio para mim, no meio dessas situações todas, é guardar o meu coração. Para que isso não me mexa comigo a ponto de que eu altere a mensagem. A mensagem ela não pode ser alterada por conta do que me aconteceu. Para mim, esse é o maior desafio. Então, assim, eu acredito que a vivência vai preparando a gente para isso. Então, chega um tempo que as caras feias... Claro que tem dia que a gente está mais sensível. Mas, assim, a gente vai superando, vai aprendendo com isso. Você falando aí, eu tava pensando a questão do. Eu amo a questão de estudar sobre empreendedorismo, né? E essa semana passada eu até desabafei aqui no Instagram. Quem segue a gente aí, chorei aqui, eu orando aqui no estúdio. E eu, rapaz, eu vou falar com o pessoal no Instagram, eu vou desabafar. Aí fui desabafei, que é muito difícil. E eu falei acerca disso, que, assim, no mundo espiritual, questão ministerial, você falou aí bem clara, a certeza da chamada é o que lhe mantém de pé quando vem essas dificuldades. No empreendedorismo, quando vem essas dificuldades, é você ter um propósito. Aonde é que você quer chegar quando vier essas dificuldades aí? Aonde que você quer chegar com esse seu empreendimento? Quem você quer impactar? O que você quer fazer? A gente fala a questão do propósito, que também é muito ligado a essa questão de ter a certeza do chamado. Você foi chamado para fazer isso. Você quer... Então, é muito interessante, é bonito você falar, porque, rapaz, os bastidores ninguém vê, não. Os bastidores, a gente vê as redes sociais aí e é tudo a mil maravilhas. Você até olha para sua vida, rapaz, só para mim que as coisas não dão certo, mas ninguém sabe o que você já enfrentou, tem enfrentado para manter o seu ministério de pé. E é muito desafiador, porque, por exemplo, você precisa guardar o seu coração, guardar a sua mente. Porque se você não tiver cuidado, quando você menos imaginar, você adoece. E aí você entra nesse ciclo de comparação, por que que fulano é assim e comigo não acontece, não flui. E, gente, não se iluda com rede social. Não se iluda com rede social. As pessoas ali são recortes, né? Não vou nem falar com relação a mim, porque rede social, acho que já deu para perceber que eu sou um pouco lenta. Eu vou chegar lá. Mas assim, ali são recortes. Tem gente que diz assim, porque eu mostro tudo da minha vida para vocês. Não. As pessoas mostram o que elas querem mostrar. E assim, há coisas, eu já falei, eu não sou da polêmica. E assim, há coisas que eu conto quando o Espírito Santo me impulsiona e percebo que é propício, que vai edificar, porque não é todo mundo que tem maturidade para ouvir algumas coisas. Então, assim, uma coisa que fez muito sentido para eu enfrentar isso
Foi até algo que a gente conversou nos bastidores. Quando eu entendi que quem tinha que acreditar na minha chamada era eu, porque a chamada Deus deu a mim, cara, eu passei, para mim, pouco importa o que alguém pensa. Claro, se eu estou falando daquilo que as pessoas pensam no sentido de me rejeitar. Não, quando eu entendi, Deus deu a visão a quem? A mim. Então, assim, nem todo mundo que está junto está no mesmo propósito. Então, quando eu entendi quem tem que acreditar sou eu, porque às vezes a gente fica, fulano tem que acreditar em mim. Não, fulano não tem que acreditar em você, porque a visão quem recebeu foi você. É você que sabe onde você quer chegar. E às vezes, quando você diz, eu quero viver isso, você está viajando demais. Você está aqui nada, cara, isso não tem possibilidade. E já que você trouxe a questão do empreendedorismo, o empreendedorismo acho que tem muito disso. E assim, você precisa ter certeza onde você quer chegar. Porque se você não tiver certeza, uma coisa que eu observo, né? Meu esposo ele é empreendedor. Acho que eu caminho um pouquinho, né? Acho que eu caminho não. Hoje, como psicóloga, é empreendedor, né? Eu preciso olhar essa questão do consultório, atendimento como empreendedorismo. Então, assim, não espere que o teu amigo vai te apoiar. Às vezes tu tá, a pessoa, já, você nessa questão de mídia, rede social, a pessoa vai passar 5 horas assistindo um nicho que não tem nada a ver com ele. Mas ele não vai dar uma curtida e um comentário na sua página. Então, assim, você tem que ter muita convicção onde você quer chegar. Eu vi algo essa semana. Ai, meu Deus, enfim, Ela tá fugindo da polêmica. Não, gente, é porque eu converso demais. Mas eu vi algo essa semana que me chamou muito a atenção. Uma profissional na área da psicologia. Até porque hoje o empreendedorismo está muito ligado às mídias sociais. E ela disse que tinha essa dificuldade de fazer vídeos, porque as maiores críticas ela não ouvia dos de fora, ela ouvia dos de dentro, do ciclo dela. Agora quer ser blogueira, agora quer ser como todo mundo, agora você quer postar. Ela disse que criou um Instagram profissional e bloqueou os conhecidos, né? Aquilo que intimidava ela. Bloqueou. E ela começou a gravar. E ela disse que as pessoas que não eram tão próximas começaram a comentar, elogiar, gostei e tal. Ela disse que, de repente, veio na mente, eu vou desbloquear. Já tinha chegado, né, criado uma certa estrutura. Eu vou desbloquear para ver. Elas, quando desbloqueou, ninguém seguia. As mesmas pessoas que comentava, curtia antes, continuaram comentando. Ninguém que ela tinha bloqueado comentou, se importou. O comportamento continuou o mesmo. Isso, assim, eu fiquei analisando, né? Que a gente traz para a nossa vida em várias esferas. Então, assim, foque. Tenha convicção do que você quer. Seja forte e corajoso. Deus não disse a Josué, eu vou te fazer forte. Ele, seja forte e corajoso. Quem não tem a visão da casa pronta, não suporta o processo da construção. Gente, vocês já passaram perrengue com pedreiro? Eu comparo o processo mais ou menos assim. Você quer construir, e aí tu faz um orçamento, acho que é 3 mil, daqui a pouco é 30 mil, e tu não tem uns 30 mil. O pedreiro começa a te enrolar, tirar onda com a tua cara. Se você não olhar e dizer, não, eu quero isso aqui pronto, você surta. Então, assim, tenha convicção, tanto na chamada quanto no empreendedorismo, naquilo que você for fazer. E assim, não espere, porque fulano tem que me ajudar. Não, fulano não tem que. Pelo menos eu trabalho da minha mente dessa forma. A chamada é minha, quem tem que ir sou eu. É porque tal lugar é longe, fulano poderia te ajudar aí contigo. E meu esposo, ele me ajuda muito em tudo, mas nesse aspecto principalmente. Trabalhar isso em mim. Não, a chamada é minha. Se eu tenho que pegar um ônibus e viajar 20 horas, eu não assumi o compromisso, então eu vou. Então você evita esse sofrimento, fulano pediu me ajudar. Podia. Só que às vezes tem ajuda, André, que Deus não vai permitir chegar. E aqui eu já vou fazer igual as minhas amigas. Ela já está espiritualizando, mas guarde isso. Tem ajuda que Deus não vai permitir chegar. Sabe por quê? Talvez quem olhe para o seu canal hoje, para o podcast, não seja interessante estar a participar. E tem ajudas que se chegar para você hoje, futuramente, no lugar que Deus vai te colocar, e eu acredito nisso. Eu acredito na sua chamada, eu acredito nisso aqui.
Alguém pode olhar e dizer, olha onde André chegou. E só chegou porque eu ajudei, só chegou porque eu patrocinei. Continue patrocinando, tá, gente? Mas eu tô falando daquela ajuda que não é ajuda. A pessoa quer te dar para te manter preso. E existem coisas, quando eu entendi isso, que existem coisas que Deus não vai dar o crédito a ninguém. Porque tem coisas que, quando acontecer, alguém vai dizer assim, chegou porque eu ajudei. E existem coisas que Deus não vai dar o crédito a ninguém. Como assim, Itila? Existem coisas que Deus vai fazer que alguém vai olhar e dizer como isso aconteceu. E alguém vai ter que dizer, foi a mão do Senhor. Porque tem coisas, tem ajudas que se chega hoje, para mim vai ser bom pela minha necessidade do momento. Mas quando o Limite Podcast vier aí viralizado, alguém não vai poder dizer, André só chegou porque eu ajudei. Não, a gente reconhece quem ajuda. Mas querer se aparecer, se amostrar em cima daquilo que não é mérito do homem, Deus não deixa. Então, assim, tem ajudas que é Deus que não deixa chegar, porque é Ele que vai fazer. É top, é top. Rapaz, não vai fazer chorar aqui na gravação. Mas o Espírito Santo me incomodou para falar isso, e não estava no meu script. Qual foi a sua maior experiência com Deus? Ai, meu Deus. Se é que tem Eu como acho dizer muito um nome, porque difícil, foi assim, tanto, né? você pontuar. Mas, assim, a experiência que foi um divisor de águas para tudo que eu vivo hoje, para uma mudança no meu comportamento, na minha personalidade, que me trouxe cura, foi o batismo com o Espírito Santo. Eu carregava alguns complexos, né? Algumas situações de rejeição. E isso foi me tornando, né? Essa pessoa, como eu falei, um adolescente rebelde. E enfim, de travar e etc. E eu não orava pelo batismo com o Espírito Santo. Quem buscava esse batismo com o Espírito Santo por mim era minha mãe. Sério? Sim, eu falo porque assim, existem pessoas que ele tira um tempo específico, né? Sim. Eu vou passar X tempo da minha vida orando e jejuando por isso. Então, assim, a minha mãe já vinha um propósito. Não é que eu não desejava, mas a minha mãe já vinha orando, porque ela dizia assim: eu tenho certeza que quando Isha foi batizada com o Espírito Santo, Deus vai trabalhar nas emoções dela. Então, a minha mãe vinha orando. E aí ia ter um congresso de adolescentes, eu tinha 14, 15 anos, então assim, eu já vinha nesse processo. O Espírito Santo me atraindo, eu indo para o caminho da oração, pedindo ao Senhor, Senhor, e eu começo a dizer, já que tu quer me usar, então que o Senhor me use, eu estou à disposição, mas eu quero viver uma verdade, eu não quero ser uma farsa, eu quero viver com temor. E aí, eu lembro que nós tivemos um seminário, nesse seminário, Deus falou muito comigo, com meu pai, trabalhou em mim, curou feridas que eu trazia dessa questão. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Gente, foi uma das experiências mais significantes da minha vida, porque assim, minha vida mudou depois disso. Minha personalidade, meu jeito. Hoje, quem me conhece, por exemplo, às vezes quem me vê ministrando, né? Enfim, pelo meu jeito e tal, acha que eu sou daquele jeito o tempo todo, mas eu não sou. Às vezes eu até ouço, você é muito besta, a pessoa está te dizendo isso. Por quê? Isso aí já não é mérito meu, foi coisas que o Espírito Santo foi fazendo em mim. Então me trouxe cura, essa rebeldia que eu tinha da adolescência, o Espírito Santo arrancou. Eu já vivi muitas outras experiências, mas assim, aqui foi a ponte que ligou a outras coisas, foi o batismo com o Espírito Santo. Então, você, pai e mãe, não deixe de orar que o Espírito Santo envolva a vida dos seus filhos, porque assim, uma coisa é eu viver da experiência dos meus pais. Outra coisa é eu ter a minha própria experiência com Deus. Sim. E existem pessoas que estão na igreja porque alguém levou, passou uma história, mas nunca viveram uma experiência com o Senhor. Sim. Estamos chegando ao fim, mas antes eu quero pedir para a Ítila, nossa convidada aqui, deixar 2 conselhos. Primeiramente, para aquelas pessoas que têm o desejo de ingressar nessa área da psicologia, querem estudar, têm o interesse, o desejo, pessoas que pesquisam no YouTube e vão cair no nosso vídeo aqui para ver a história de Ítila. Um conselho para essa pessoa que deseja ingressar na área da psicologia e tem medo. E outra, para quem deseja
e tem promessa ministerial, mas no momento não vê nada acontecer. Pensa até em pensar em desistir desses planos de Deus. Então, né, para quem aí pensa em fazer psicologia ou qualquer uma outra faculdade, ou talvez até mesmo empreender, pisa firme e vai. Eu não tenho recursos, busque estratégias. Eu tenho amigas na faculdade que pagaram a faculdade vendendo brigadeiro, vendendo salgado. Então, assim, não se limite por causa da condição, do ambiente que você veio, da formação de ensino médio. Se você deseja, vá. Hoje existem muitos recursos, né? ProUni, bolsas. Então, vá. É um ambiente desafiador? É, como qualquer outra coisa que a gente se propõe a fazer na vida. Mas é uma área muito interessante. E assim, se você não gosta de gente, não vá fazer psicologia. Porque às vezes eu fico sem entender, né? Algumas pessoas. Então, se você gosta de gente, se você gosta de ouvir, de acolher, vá. Tenha tranquilidade. Não queira dar conta do mundo nas suas costas. Foque e vai dar certo. Com relação à chamada, honre ao Senhor sobre todas as coisas. Seja de verdade. De verdade eu me refiro a viver uma verdade. Ser verdadeiro naquilo que você faz. Acredite na promessa. E tenha certeza de uma coisa: Deus não é o homem. Deus não mente. Deus não brinca de fazer promessa. Guarde os princípios. Guarde os princípios. Viva a palavra. Se dedique. Se dedique. Por quê? Eu lembro que em algumas lives que eu fiz, Júlio, com provérbios, eu estava lendo algo. Aquele texto vai ter com a formiga ou preguiçoso. E às vezes a gente acha que aquilo ali é só para quem tem que acordar de manhã. E aí eu estava lendo algo, eu não lembro onde eu li, mas assim, enfim, questão de fonte. O autor disse assim: para o propósito que Deus te chamou, seja um trabalho secular ou para ser um trabalhador do ministério, você não pode ser preguiçoso. Está falando no sentido de dedicação. Onde você quer chegar? Porque tem gente que diz: eu tenho uma chamada, Deus me chamou para eu ser um pregador. Você já foi ler a palavra? Você já buscou um curso de teologia? E assim, gente, hoje as coisas são tão mais acessíveis, você tem cursos de graça aí. Porque eu não tenho. Não, tem muito conteúdo bom no YouTube. Então, assim, o que você está fazendo? Ítila deu uma chamada. O conselho que eu te dou é: esteja pronto. Porque quando os discípulos ouviram lá em Atos, vocês vão receber do alto o cumprimento da promessa. Eles ficaram olhando para cima. Jesus subiu, aí vem enfim, os enviados. O Senhor disse: o que é que vocês estão fazendo olhando para cima? Vão. Ou seja, tenha uma resposta. Eu recebi uma promessa. Como eu estou respondendo a essa promessa? Como eu respondo a essa chamada? Então, assim, Deus me chamou para cantar. Então, filho de Jesus Cristo, ensaia, sabe? Não é pecado você ter referências, você admirar pessoas. Até porque isso aqui é reino. E no reino eu aprendo com o outro. Então, assim, vê o que você gosta, vai ouvindo, busca as referências, ensaia, se prepara. Porque eu tenho uma amiga que ela fala sobre isso e eu cito a citação dela. Oportunidade sem preparo gera frustração. Então, às vezes, a pessoa transfere uma frustração para Deus e a frustração é consequência daquilo que ela não fez. Então, acredite, se prepare, invista, se dedique e honre ao Senhor sobre todas as coisas. Limite Cast, nosso 26º episódio. Rapaz, o episódio de hoje está aparecendo esses podcasts aí que já são famosos, porque a convidada também abrilhanta o lugar. Isso aí é muito top, velho. Porque, assim, ela tava até meio assim, eu falo muito, mas eu gosto quando um convidado é assim, porque tem convidados que vêm aqui, isso até é um conselho para você que vai participar do nosso podcast. Tem convidados que vêm e você tem que estar forçando a conversa. Com Ítila foi diferente. Eu fiquei mais calado do que perguntando, porque ela conversou aqui com vontade e eu gostei. Depois pode cortar, não tem problema. Foi top de verdade. Eu agradeço, Ítila. Muito obrigado. Você hoje foi uma resposta de uma oração, saiba.
Eu fiz um propósito, eu falei para a Laiane, eu estou esperando uma resposta de Deus e eu creio que vai ser através de Ítila hoje à noite e foi muito top. Segurei as lágrimas aqui, mas quando eu estiver sozinho com Deus vai dar certo. Pessoal, muito obrigado. Continue apoiando esse projeto. Saiba que tem um propósito, não é em vão eu estar aqui. Não é fácil, mas Deus está no controle. Agradeço a Deus por ter minha esposa, meu filho aqui, que sempre são o meu apoio quando eu estou precisando, independente de qualquer coisa. E se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, eu vou pedir mais uma vez. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e assista o episódio na segunda-feira. Vamos estar lançando um episódio aqui, quentinho, de Ítila. Ah, você que está assistindo aí já está assistindo, né? Então vai dar certo. Então, assista o episódio da próxima semana com o nosso convidado que vai falar sobre inteligência emocional. E a gente está precisando, pessoal, quem sabe isso aqui não é algo que para transformar realmente a sua vida, porque quando você muda aqui e ao redor também você começa a ver os resultados. Então, por isso que a gente está abordando temas que pode agregar com certeza na sua vida. E Ítila, muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando. Amém. Deixa os seus agradecimentos pro pessoal aí também. Muito obrigada, André, e toda a sua família que está aqui lhe dando suporte. E assim, para mim, sucesso é isso aqui, sabia? Porque já faz eu conversar de novo. É muito bom. É bom quando as pessoas de fora lhe elogiam, né? Ah, você prega bem, ou você trabalha bem. Só que assim, ser elogiado por uma hora de relógio não é tão desafiador. Para mim, o maior desafiador é você conviver, como a gente começa algo junto, e a pessoa vai dizer, eu continuo acreditando. Então, assim, para mim, sucesso é esse aqui que você está vivendo. Está aqui com sua esposa, seu filho, e ela dizendo, eu não entendo muito bem, não, ela estava aqui dando suporte, ajustando. Então, isso para mim já é sucesso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu fui uma convidada que conversei muito. Gente, eu gosto disso. Falar de psicologia, falar da chamada, falar do ministério, falar de Cristo, enfim, me move. Então, se deixar, eu disparo. Obrigada a todos vocês que assistiram. Continue aí ligado, sigam o canal, as redes sociais. Se porventura você assistiu esse podcast, quiser ser atendido por mim, né, fazer minha propaganda, tem o meu Instagram pessoal, Ítila Graciela, que é onde tem o meu conteúdo ministerial, e o meu Instagram profissional, Ítila Graciela Psi. Atendo online e presencial aqui em Juazeiro, lá no Edifício Moraes, que fica ao lado do Frigomes, ali quase em frente ao Mundo do Real. Enfim, as minhas redes sociais, meu canal no YouTube, que uma hora ele anda, Deus vai me dar habilidades para isso. E foi muito bom. Estou, enfim, palestras e outros eventos, só entrar em contato. Você deixa, por favor, você deixa um comentário lá no vídeo. Sim. Com o número de telefone. Pronto. Eu vou disponibilizar o contato de agenda, tá, gente? Até porque precisa, né? Pela ética trabalhista, o meu contato de trabalho é um e o meu contato ministerial é outro. Então, o Maércio cuida da minha agenda ministerial e os atendimentos é comigo. Então, vou deixar lá. Orem por mim, me sigam, que Deus abençoe. André, muito obrigado por abrir esse espaço para mim. Eu sei que teria muitas outras pessoas e tem muitas pessoas que edificam para estar aqui. E quero deixar registrado que eu acredito em tudo isso aqui, acredito na chamada de Deus. Quando o podcast viralizar, me convide de novo, por favor. Tá aqui, com certeza. Chegamos ao fim. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo episódio.